Ellen, como que a gente pode entender a ansiedade? O que é exatamente a ansiedade, né? Que comportamento, que atitude que na nossa vida a gente pode dizer, isso é ansiedade? Sim, a ansiedade é uma resposta ao estresse, né? É fisiológico. Então, todos os seres humanos têm ansiedade, isso é normal. O problema é quando você começa a ativar a ansiedade por vários motivos e também a proporção que você dá a ela. Então, por exemplo, se você tem um motivo real, que você vai passar por uma entrevista de emprego, que você vai fazer uma apresentação, algo que realmente gera em você uma certa insegurança, é normal ter ansiedade. Agora, o problema quando ela vira um transtorno é quando as pessoas começam a ter esse sentimento, essa resposta fisiológica por qualquer motivo, e isso atrapalha no dia a dia dela. Inclusive com insônia, enxaqueca, problemas psicossomáticos, uma preocupação excessiva, um excesso de pensamentos negativos. Então, ela começa a ter esses sentimentos e alimentar isso dentro dela, e isso atrapalha a qualidade de vida. E a gente é capaz de identificar que estamos ansiosos? Sim, é autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você se percebe, mais você consegue entender as respostas fisiológicas, inclusive o que causa as respostas. Você consegue, por exemplo, discernir em que momentos que você fica mais ansioso e também aprende a administrar isso. Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. É você se conhecer, entender seus pontos fortes, seus gatilhos emocionais, seus pontos de melhoria, para que você possa gerenciar esses sentimentos todos e não fazer com que aquela coisa pontual se transforme num monstro interior, né? Que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, então? Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Olha, eu atribuo a ansiedade por hábitos, né, estilo de vida, falta de autoconhecimento e também você não saber lidar com os problemas que tem a ver com autoconhecimento. Então, às vezes acontece um desafio, um problema na sua vida, você não sabe lidar com aquilo. E aquilo que era para ser passageiro, que era para ser pontual na sua vida, passa a te acompanhar durante anos e anos. Então, esse autogerenciamento, a inteligência emocional, né? O autogerenciamento das emoções. Quando você sabe lidar com isso, tudo fica mais leve, fica mais fácil de resolver. Agora, o que é autoconhecimento? Como a gente busca autoconhecimento? Como que é esse trajeto? Existem várias ferramentas. Hoje a gente está na era da mente, né? Hoje tem muitas ferramentas disponíveis para você se conhecer. Então, o próprio coaching é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, a terapia, os treinamentos. Você tem como ser autodidata. Hoje no YouTube tem muito material sobre isso. Então, é você se interessar. Não só em desenvolver uma habilidade técnica, em aprender alguma coisa, mas se interessar também por você, porque eu acho que é o principal movimento. Você se interessando por você, entendendo como você funciona, você vai se dar bem em qualquer área. Agora, a gente tem ouvido falar também em muitos jovens ansiosos, né? Até crianças ansiosas. Sim. Aí entra no estilo de vida, né? A exposição a telas, o excesso de exposição a telas, o excesso de estímulos, informações. Então, as pessoas não estão dando tempo. Imagina que o nosso computador é como se fosse o nosso cérebro é como se fosse um computador. Então, quando você sobrecarrega aquele computador de informações, o que ele faz? Ele trava. Então, a gente precisa dar pausas, né? Aí entra, por exemplo, a meditação. E assim, meditação, existe muito tabu, porque tem muito mito a respeito da meditação. Meditação, você não precisa ficar 40 minutos, você não precisa esvaziar a mente, nada disso. Existem várias modalidades de meditação, inclusive a que eu pratico mais é o Mindfulness, que é a atenção plena. Então, o Mindfulness ele pode ser feito em qualquer ocasião, qualquer lugar, inclusive de olho aberto. Então, é um estado de presença pleno, atenção plena, onde você vai focar no presente e, ao mesmo tempo que você foca no presente, as preocupações excessivas com o futuro ou com o passado vão saindo da sua mente. Então, precisa dessas pausas. Atividade física também é um excelente remédio natural para prevenção e tratamento da ansiedade.
Então, é você mexer nos hábitos. Não adianta só abrir um remédio, tomar um remédio e achar que aquilo ali está resolvido. Por quê? Porque o remédio não cura. O remédio ameniza sintomas. O que cura é você entender as causas e saber lidar com elas. Uhum. A atenção plena, por exemplo, eu estou fazendo o almoço, então eu fico focado nos ingredientes que eu estou usando. Eu penso, eu estou usando aqui uma batata. De onde veio a batata? Posso ficar pensando assim sobre a batata? Sim, você vai hiperestimular os seus 5 sentidos. Então, o cheiro que você, da batata. exatamente, o que você está cheirando, o que você está vendo, o que você está tocando, a textura daquilo, entendeu? Então, você traz a tua atenção para o presente. Isso é muito importante para o cérebro. Isso dá aquela pausa, abaixa as ondas cerebrais, deixa o nosso corpo em estado de homeostase, né, que é o equilíbrio natural que o nosso corpo procura. Então, isso ajuda, depois, né, você vai colher os benefícios disso na sua vida. Agora, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? A ansiedade, assim, tem um jargão que fala assim, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Ah, é? Que é bem fácil de visualizar, né? Então, a pessoa ansiosa, ela tem um foco nas possibilidades negativas que pode acontecer. Ela não pensa no positivo? Infelizmente, o foco é o negativo. E a gente, né, o ser humano, ele tem essa tendência ao negativo. É uma questão de autossobrevivência. Lá do passado, os nossos ancestrais, quando a gente era presa na floresta, a gente precisava estar em estado de alerta o tempo todo. O problema é que a floresta saiu, mas saiu da nossa realidade, mas não da nossa mente. O nosso corpo continua respondendo da mesma forma. Então, assim, o que pode acontecer de errado? A pessoa, ela fica criando isso na mente dela numa tentativa de se prevenir. Só que, na verdade, a vida é um risco. A gente está exposto ao risco o tempo todo. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou antecipar esse problema para tentar, talvez, me prevenir. A gente só vai saber como que vai reagir a ele quando ele acontecer, né? Então, é esse desapego de querer controlar as situações também e deixar o universo agir. Você está o tempo todo assim se questionando sobre essas preocupações, essas imaginações, esse medo imaginário, né? Porque a ansiedade é um medo imaginário. A diferença, né, do medo real e da ansiedade é que você tem um motivo para ter medo. E na ansiedade não está acontecendo nada na realidade, mas você tem medo, como se estivesse acontecendo alguma coisa terrível, com risco à vida, inclusive, né? E o problema é que quando a pessoa começa a ter isso muito recorrente, ela começa a ter, por exemplo, crises de ansiedade, né? Então, eu já atendi várias pessoas que já foram, inclusive, hospitalizadas com sintomas de infarto, de AVC. E não era infarto. Não era nada. Era ansiedade. Ansiedade. Que dá taquicardia, sudorese, pressão no peito, tem pessoas que têm formigamento nas mãos. Então, tudo isso é criado pela mente dela. É uma resposta do nosso sistema simpático, né? Nosso sistema simpático é luta e fuga. Então, quando você está diante de um perigo iminente, você entra nesse estado de autossobrevivência, de lutar ou fugir. Só que para o ansioso, não precisa, ele está diante de um leão, não precisa ter uma arma na cabeça dele, ele vai ter a mesma resposta fisiológica, mesmo não acontecendo nada. E se acontecer daí, como que ele vai reagir? Ele vai estar já sobrecarregado, né? Pois é, aí infarta de vez, né? Então, assim, para você ver como a nossa mente é poderosa. A nossa mente é capaz de modificar a nossa fisiologia. Então, quando você começa a treinar os seus pensamentos, treinar a sua mente para o positivo, quando você começa a dar pausas, quando você começa a ter hábitos que vão te ajudar a liberar químicas positivas, neurotransmissores, como, por exemplo, atividade física, libera neurotransmissores e hormônios essenciais para o nosso estado de bem-estar, né, de prazer, de satisfação. Então, você consegue administrar isso sem precisar ficar usando remédios, que são drogas, né, que têm efeitos colaterais, que geram dependência, e você não vai conseguir lidar com aquilo tomando só o remédio. Agora, e para as crianças, né? Como é que a gente faz para tirar as crianças da tela, por exemplo?
Aí eu falo que, às vezes, as pessoas falam assim, você atende crianças? Eu atendo crianças. Só que eu preciso também atender os pais, porque a criança é o espelho dos pais, né? Então, a criança, ela não tem, assim, a autonomia de fazer as coisas por ela mesma, dependendo da idade. Então, precisa dos pais. Eu recentemente até falei nas minhas redes sociais, falei assim, ó, contato com a natureza. É essencial que pelo menos a criança tenha uma vez por semana. Uma vez por semana? Sim, que o estilo de vida não nos possibilita mais, né? Mas pelo menos uma vez por semana ter contato com a natureza, fazer atividades manuais, participar de jogos que não sejam no celular, sabe? Tudo isso resgata uma prática ancestral que a gente tinha, onde a gente não tinha esses problemas que a gente tem hoje em dia. O que é contato com a natureza? Por exemplo, passeio no bosque, pelo entorno do bosque, já pode ser considerado um contato com a natureza? Sim, sim. Inclusive, tem uma pesquisa neurocientífica que fala assim, que a área de criatividade, de bem-estar, de pessoas que têm mais exposição à natureza é maior no nosso cérebro do que as que não têm. Então, a gente precisa dessa conexão, né? O ser humano, ele foi feito para integrar com a natureza, né? Então, a gente precisa resgatar isso, apesar do nosso estilo de vida. Então, por exemplo, esse final de semana, a gente foi lá no Eurogarden. Não sei se você conhece. Então, é um gramado bem grande que tem ali, onde você pode jogar futebol, você pode jogar frescobol, você pode passear, caminhar ali, contemplar, porque a contemplação também é um estado de meditação. Você contemplar a natureza. Tudo isso, assim, você não vê o resultado na hora, mas quando você passa a cultivar essas práticas, você vê a sua qualidade de vida melhorar. Animal de estimação. Maravilhoso. Animal de estimação é um anti-estresse natural também. Muito bom. Bom, então a ansiedade é um sentimento que a gente tem que controlar, né? A gente tem que se conhecer para entender em que momento ela está agindo sobre o nosso organismo, é isso? Exatamente. E também aprender a administrar isso. Então, por exemplo, se eu estou ansiosa hoje por alguma causa real que está me gerando uma certa excitação, não significa que eu vou estar assim sempre, porque eu também já percebi que tem muitas pessoas que têm crise por medo de ter crise. Então, acontece uma vez, né, por um motivo que realmente justifica, ela está um pouco mais preocupada, perdi um emprego. É normal um pai de família ficar um pouco mais ansioso. Mas aí ele tem uma crise, né, e ele passa a ter outras crises subsequentes pelo medo de ter crise de novo. Então, é você entender que é uma resposta fisiológica do seu corpo, o que seu corpo está tentando comunicar com você, como que você pode fazer para reduzir isso, para reverter essa situação, e que aquilo não é algo que você está condenado a ter a vida toda, é totalmente administrável. E quando a gente está muito ansioso, a gente deixa de enxergar oportunidades, de ter respostas aos nossos problemas? Sim, com certeza. O nosso corpo, ele entra em estado de sobrevivência. Inclusive, as nossas células param de crescer para se proteger. A ansiedade abaixa, derruba o sistema imunológico. Gente, que coisa. Sim, porque assim, a gente está ali, imagina um ser humano diante de um leão. Se ele tiver com uma infecção interna, o corpo vai escolher combater a infecção ou fugir do leão. É autossobrevivência. Então, imagina isso acontecendo, só que sem um leão na sua frente. Então, o seu corpo está todo voltado para a autoproteção. Ele não está voltado para fazer crescer suas células, fortalecer o seu sistema imunológico. Ele está voltado a se proteger, mas se proteger do quê? É algo que você criou dentro da sua mente. Então, essa questão do estresse, da ansiedade, é essencial, inclusive, para você aumentar o seu sistema imunológico.
Ela, em uma situação muito comum durante a pandemia, muita gente trabalhou em home office, né? E agora há até uma espécie de uma mistura entre ambiente de casa e de trabalho. Você acaba, né, misturando as duas situações. Isso também não é bom? Muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de dividir as coisas, né? Porque o ambiente que a gente está inserido, ele influencia muito nos nossos pensamentos, porque o ambiente, ele está servindo de estímulo. Por exemplo, se você está trabalhando num ambiente extremamente desorganizado, sujo, um ambiente hostil, você não tem como conservar um estado emocional positivo estando num ambiente daquele, a não ser que aquilo não te incomode, mas para uma pessoa que gosta de um ambiente limpo, organizado, isso não é bom. Então, o ambiente, ele interfere. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela não consegue dividir isso, né, porque é difícil mesmo, aí isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque tem os parentes que estão ali, as pessoas que estão ali naquele ambiente não estão concentradas e comprometidas com o mesmo propósito que você, né? Se você não mora sozinho, e tudo isso é motivo de gerar estresse, porque você não está focado, você não está num ambiente silencioso, onde você está ali para executar aquela tarefa. Aí você tem que dividir isso o tempo todo, acaba gerando uma certa ansiedade, um certo estresse. Tá certo. Ellen, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, um ótimo dia. Eu que agradeço. Nós conversamos com Ellen Neves, ela é psicanalista, falamos sobre ansiedade. Ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, porque somos tão ansiosos, né? E como controlar a nossa ansiedade. Agora é 9h52.